Coisa bem. Ela fala. Agora ela não tá mais aprendendo. Ela fala. E aí galera, beleza? Aqui é o professor Luiz para mais uma aula aí de química, tá? A gente vai estar falando nessa aula sobre exercícios, resolução dos exercícios do capítulo 7, Química 1, tá? As páginas aí para resolução, né, dos exercícios é 287, 288 do módulo 7, estrutura atômica, estudo da eletrosfera, níveis e subníveis de energia 2, apostila 2, tá pessoal? Química 1. Esse módulo aí ainda tá falando, né, sobre aquelas distribuições de Linus Pauling, e a gente vai dar continuidade aí para finalizar, introduzir mais alguns conceitos importantes aí, ok? Vamos lá então? Pessoal, exercício 1, exercício de fixação. Considere os 4 elementos químicos seguintes e as configurações eletrônicas dos seus dois níveis mais energéticos. Com base nessas informações, responda: qual o número atômico do elemento 4? Pessoal, elemento 4, né? Como que a gente vai saber o número atômico do elemento 4? A gente vai fazer a distribuição dele, né? Normalmente aí. Então, desde do primeiro subnível até, e aí os dois últimos subníveis aí, ok? Então a gente vai, de acordo com o diagrama de Linus Pauling, fazer a distribuição, e os dois últimos níveis vão ser iguais aí, né? Esses dois últimos níveis aí, tá? O terceiro também. Então, na verdade aqui a gente tem o 4S depois o 3D, tá? Aqui não aparece porque ele falou que só os dois últimos níveis, o 4 e o 5, ok? Então você faz a distribuição total aí do elemento, e depois, para saber o número atômico, como esse elemento aí ele não disse nada de ser um cátion, um ânion, então é um elemento neutro, é só contar os elétrons, tá? E aí, como no elemento neutro o número de prótons e elétrons são os mesmos, a gente vai ter aí o valor do número atômico aí, que vai ser igual a 37, ok? Vamos para o item B. Quando o elemento 2 ganha 2 elétrons, o íon formado passa a ter a distribuição eletrônica do elemento 3. No entanto, quando o 3 perde 2 elétrons, o íon formado não possui a mesma distribuição eletrônica do nível 2. A afirmação está correta? Está, né, pessoal? Lembrando, né, quando a gente ganha elétrons, a gente vai dispô-lo, a gente vai colocar os elétrons conforme o diagrama de Linus Pauling, né? Então a gente vai seguir o diagrama de Linus Pauling para colocar esses dois elétrons, tá? Quando ele perde elétrons, né, ele vai sair da última camada, da camada mais externa, não do nível mais energético, mas da camada mais externa. Então, dessa forma, ele não vai ter a mesma distribuição eletrônica do elemento anterior, né? Eles vão ter distribuições diferentes. Alternativa B, alternativa correta, ok? Vamos pro próximo aí, galera. 2. Faça a distribuição eletrônica dos elementos químicos, né, das espécies químicas iônicas Pb2+, Pb4+. Além disso, indique o número de elétrons desemparelhados de cada uma das espécies e a classificação magnética dela, tá? Então, vamos lá, pessoal. 2, né? Isótopos são átomos que possuem a mesma quantidade de prótons. Então a gente já vê que esses dois, né, esses dois elementos aí, né, esses dois cátions são isótopos, né, porém diferentes quantidades de nêutrons. Temos configurações eletrônicas com diferentes números de elétrons. Então, para iniciar, o que a gente faz, pessoal? A distribuição eletrônica do átomo neutro de chumbo. Então, conforme a gente pode ver aqui, nessa primeira linha, a distribuição eletrônica do chumbo, pessoal, chumbo neutro, tá? Então eu tenho a distribuição eletrônica
do chumbo neutro, tá? Então agora eu vou pegar o cátion 2+, e aí ele vai perder 2 elétrons da onde, pessoal? Ele vai perder 2 elétrons do último nível, do último subnível aqui, ó, 6p2, subnível mais energético. Quando sai elétrons, ele sai, né, da camada mais externa. No caso aqui, ó, a camada mais externa é a 6. E aí, coincidentemente, né, eu tenho 2 elétrons nesse subnível aqui, nessa camada mais externa, 2p, exatamente o que vai sair, ok? Então ele vai perder esse subnível, coincidentemente é o mais energético, mas ele sai da camada mais externa, que é a camada 6, que é formada pelo 6s2, 6p2. Perdeu 2 elétrons, eu tiro os elétrons daqui. E aí, pessoal, né, a distribuição aí de novo, né, do átomo, né, neutro do chumbo, e aí ele perde, nesse caso aqui desse cátion 4+, vai perder 4 elétrons. E aí eu vou perder 2 elétrons que está na 6p e 2 elétrons que está na 6s2. Então eu vou perder a camada 6 inteira, pessoal, né? Então, conforme aqui, ó, eu não tenho mais a camada 6, porque quando eu tiro o elétron, ok, eu vou ter que tirar da camada mais externa, no caso aí a 6, ok? Aí, pessoal, os elétrons desemparelhados aí, ó, as duas espécies não apresentam elétrons desemparelhados, né? Ó, todos os subníveis aí, galera, ó, né? Ó, preenchido totalmente, preenchido totalmente, preenchido totalmente, preenchido totalmente. Aqui a mesma coisa, tá? Ah, professor, olha só, quando que ia ser desemparelhado? Por exemplo, o subnível D, ele comporta 10 elétrons. Se nesse subnível D, por exemplo, tivesse 9, ele teria elétrons desemparelhados, mas todos estão preenchidos completamente, ó. O F com 14, o P com 6, então ele não tem elétrons desemparelhados, ok? Vamos para o próximo. 3. O Brasil é o campeão mundial de reciclagem de alumínio, colaborando com a preservação do meio ambiente. Por outro lado, a obtenção industrial do alumínio sempre foi um processo caro, consumindo grande quantidade de energia. No passado, a obtenção industrial do alumínio já foi tão cara que apenas em ocasiões especiais Napoleão III usava talheres de alumínio. Devido a esse grande consumo de energia na produção de alumínio, torna-se muito importante sua reciclagem. Um dos maiores problemas da reciclagem desse elemento é a oxidação a íon +3. Determina a configuração eletrônica do cátion do alumínio isoeletrônico ao gás nobre neônio, tá? E o número de elétrons desemparelhados. Pessoal, a distribuição eletrônica do alumínio no estado fundamental é essa aqui, né? Então eu tenho a distribuição do alumínio, né, com 13 elétrons aí, ó. Olha só. Então, esse é o átomo no estado neutro, no estado fundamental, né? Esse cátion aqui, que ele é isoeletrônico, né, a esse gás nobre neônio. Né, o gás nobre neônio tem 10 elétrons, então quando eu tenho a perda de 3 elétrons no alumínio, eu vou ficar com 10 também, ele é isoeletrônico. E a distribuição, né, vai ser essa daqui. Por quê? Como ele perdeu 3 elétrons, ele vai perder 1 elétron aqui e mais 2 aqui, acabando então com, né, sumindo a camada 3 aí, ficando só um S2, 2S2 e 2P6. Lembrando novamente que todos os subníveis estão preenchidos completamente, ele não tem elétrons desemparelhados, ok? Próximo. 4. Determine a partir da distribuição eletrônica do cobre, né, o número de elétrons que estão localizados nos subníveis S. Galera, facinho, né? Ó, eu tenho então, segundo o Linus Pauling aqui do cobre, eu tenho a distribuição dele, ok, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e 3D10. Galera, aqui eu preciso lembrar daquela regra, lembra? Na verdade, quando a gente tem um subnível semi-preenchido, né,
no subnível D, por exemplo, com 9 ou com 4, o subnível D ele vai roubar um elétron do subnível S mais próximo, né? É o que vai acontecer aqui com o cobre, ok? Então, um dos 2 elétrons do 4S ele migra para o 3D, e aqui fica com 1 e aqui com 10, conforme a gente tem a distribuição aqui, ó, tá? Então eu preciso lembrar disso. Agora a distribuição correta do cobre é essa daqui, lembrando, tá, que um desses elétrons, que havia 2 aqui, havia 2, um desses elétrons migrou para o subnível D. Agora, respondendo a questão, quantos elétrons tem no subnível D, no subnível S, desculpa, 2, 4, 6, 7 elétrons, pessoal, tá? A gente tem aí, então, 7 elétrons no subnível S desse elemento cobre, ok? Eu não sei se essa questão está com alternativa para vocês, mas a alternativa aí seria a alternativa D, de dado. Deixa eu dar uma conferida aqui para ver se tem alternativa. Essa é a 4. A 4 não está com alternativa, mas então a resposta são 7 elétrons no subnível S, ok? 5. Vamos lá. O escândio, nomeado em 1869 por Mendeleev como Eka-boro e descoberto por Lars Nilsson em 1879, é um metal de grande aplicação. Seus isótopos são utilizados pelas indústrias petroquímica, aeroespacial, dentre outras. Sobre o elemento químico escândio, é correto afirmar, pessoal, nesse caso aí a gente vai já dar a resposta, letra D, tá? A letra A possui um elétron em sua camada de valência, é falso, ele possui 2 elétrons. Para o átomo em seu estado fundamental, só os elétrons estão distribuídos em 4 subníveis, é falso, o escândio tem 4 camadas eletrônicas, porém são ao todo 7 subníveis, tá? Então a gente confere aí, a resposta certa é a D, a distribuição eletrônica do cátion, né, do escândio 3+, aí seria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ok? Então, para isso a gente faz a distribuição eletrônica dele normal, tá? Então, a gente tem aqui, ok? Então, esses dois subníveis, essa camada é eliminada porque perdeu 2 elétrons e perde mais um elétron aqui do subnível 3D, ok? Próximo. Resposta aí, letra D, ok? 6, pessoal, vamos lá. Shot ecológico. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais para plantar. Se planta não nasce, se nasce não dá. Até pinga da boa é difícil de encontrar. Cada flor que está aqui, cadê a flor que está aqui? Poluição comeu. E o peixe que é do mar? Poluição comeu. E o verde onde está? Poluição comeu. Nem o Chico Mendes sobreviveu. Na letra da música, composta por Luiz Gonzaga, pode-se observar a preocupação do autor com o meio ambiente e o efeito da sua degradação na qualidade de um produto tipicamente brasileiro, a cachaça. Os 3 elementos químicos mais abundantes da pinga apresentam a seguinte distribuição eletrônica no estado fundamental. Pessoal, os elementos constituintes da pinga aí, né, da cachaça, são o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. E aí a gente faz a distribuição de cada um aí, né? Então o hidrogênio 1s2, ok? Carbono 1s2, 2s2, 2p4, opa. E o oxigênio 1s2, 2s2, 2p2. Alternativa correta, né? Alternativa E, ok? Vamos lá? 7. Um grande fabricante mundial de brinquedos anunciou recentemente uma chamada aos clientes devido à necessidade de substituição de alguns de seus produtos, um recall, tá? Com elevados teores de chumbo presentes no pigmento utilizado nas tintas aplicadas nesses brinquedos. O chumbo, na sua forma catiônica, possui elevada toxicidade, afetando principalmente a síntese da hemoglobina nos organismos.
sendo que o número atômico Z do chumbo é 82 e do xenônio é 54. Assinale a alternativa que apresenta a configuração eletrônica correta para o cátion bivalente do chumbo. Então, ele pede aqui o cátion bivalente do chumbo, pessoal. Cátion bivalente, cátion 2+, tá? Primeiro a gente faz a distribuição aqui, ok? A distribuição do chumbo neutro, tá? No estado fundamental. E aí, como o comando da questão pede a distribuição eletrônica do seu cátion bivalente, retira-se 2 elétrons do subnível mais energético, tá? Então, olha só, pessoal, o cátion 2+, então vai ter o que? Olha só, eu tenho aqui a camada mais externa, é a camada 6, tá? Com os subníveis 6s2, 6p2, então eu vou ter aqui o cátion bivalente, eu perco a camada 6p2, ok? Só fica 6s2. E a distribuição do xenônio, tá? No seu estado fundamental, ok? E aí ele pede também aí o cátion bivalente do xenônio, ok? Então eu tenho aqui, na verdade, ele pede aqui a distribuição simplificada, né, do cátion bivalente. Então eu tenho X, que é exatamente essa distribuição, mas as camadas que são necessárias para complementar, né, essa distribuição. Então, se vocês repararem aqui, até o subnível 5p6, a distribuição do chumbo e do xenônio são iguais. Só que do chumbo ainda tenho 6s2, 4f14 e 5d10. Então, eu substituo parte da distribuição do chumbo pela do xenônio, até a parte que é igual, e complemento com os subníveis faltantes, ok? Alternativa aí, alternativa B, ok? 8. A configuração eletrônica do átomo de ferro em ordem crescente de energia é essa que segue. Na formação do íon ferro 3+, o átomo neutro perde 3 elétrons. A configuração eletrônica do íon formado é, galera, aqui sem problema algum, né? A gente tem a distribuição do ferro 3+, e a gente sabe que a última camada é que vai perder os elétrons. Nesse caso, perco 2 aqui e 1 elétron dá 3D, então vai ficar 3D5. Distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. Lembrando que a camada 4s2 e 1 elétron dá 3d6 são retirados no cátion 3+ do ferro, ok? Letra A aí é a nossa resposta. 9. O ferro é bastante utilizado pelo homem em todo o mundo. Foram identificados artefatos de ferro produzidos em torno de 4.000 a 3.500 anos antes de Cristo. Nos dias atuais, o ferro pode ser obtido por intermédio da redução de óxidos ou hidróxidos por um fluxo gasoso de hidrogênio molecular, H2, ou monóxido de carbono. O Brasil é atualmente o segundo maior produtor mundial de minério de ferro. Na natureza, o ferro ocorre principalmente em compostos tais como hematita, magnetita, siderita e limonita, tá? E a pirita, sendo a hematita o seu principal mineral. Assim, segundo o diagrama de Linus Pauling, a distribuição eletrônica para o íon ferro mais 3 nesse mineral é representada da seguinte forma. Pessoal, exatamente igual à anterior, tá? A distribuição do ferro 3+. E aí a gente tem a alternativa A, tá? Como a alternativa correta, ok? 10. Existem metais na forma de compostos. Existem metais que, na forma de compostos, dão colorações características à chama azul do bico de Bunsen, tá? Essa propriedade é usada em laboratórios para reconhecimento de metais. Com o calor da chama do bico de Bunsen, os elétrons dos íons metálicos absorvem energia e saltam para níveis mais externos, e ao retornarem para os níveis internos, emite radiação colorida típica de cada metal. O cátion, né, a configuração do íon cátion aí, Cu+1 é a sua classificação magnética são. Pessoal, essa classificação magnética a gente já vai ver aí uma teoria sobre isso, né, no próximo slide,
Então vamos ver a resposta aí. O cobre é uma exceção na distribuição eletrônica para que o subnível D fique completamente preenchido. Então lembrando aí que o cobre, pessoal, ele tem sua distribuição eletrônica, e o nível D, né, nível 3D, que fica com 9, ele rouba, tá, um elétron do 4s, ok? Então o cátion cobre mais 1, ele vai perder esse 4s1, então vai ficar com a configuração do argônio, e o último subnível 3d10, ok? Esse daqui 4s1 é que ele perde no cobre mais 1, ok? Não é elétrons desemparelhados, e por isso o íon de cobre da questão é diamagnético, tá? Diamagnético, quando ele é diamagnético é porque ele não tem elétrons desemparelhados, ok? Alternativa aí é a alternativa C. Aqui tá o slide que eu falei, pessoal, das características, né, magnéticas dos metais. Vamos dar uma lida aí rapidinho. Na natureza existem alguns materiais que, na presença de um campo magnético, tornam-se ímãs fracos ou não. Esses materiais são classificados em ferromagnéticos, paramagnéticos e diamagnéticos. Os metais, tá, pessoal? Alguns metais, quando são expostos a campos magnéticos, eles acabam se tornando ímãs. Alguns mais fracos, outros muito fracos, acabam não se magnetizando, e outros acabam se magnetizando bastante, tá? Os materiais paramagnéticos são materiais que possuem elétrons desemparelhados e que, na presença de um campo magnético, alinham-se, fazendo surgir um ímã que tem capacidade de provocar um leve aumento na intensidade do valor do campo magnético em um ponto qualquer. Esses materiais são fracamente atraídos pelos ímãs. São materiais paramagnéticos: o alumínio, o magnésio, o sulfato de cobre. Galera, esses metais, eles se tornam ímãs muito fracos, tá? Extremamente fracos, pessoal. Eles têm elétrons desemparelhados. Esses elétrons acabam se organizando, né, entrando num sentido, né, e acabam sendo magnetizados levemente, né, e perdem essa orientação dos seus elétrons rapidamente, né? Então, por isso que a gente pega um ímã e tenta colocar lá, grudar no portão de alumínio, e ele é bem fraco, né? Mas apesar de ser fraco, ainda se magnetizam um pouquinho. Materiais diamagnéticos são materiais que, se colocados na presença de um campo magnético, têm seus ímãs elementares orientados no sentido contrário ao sentido do campo magnético aplicado. Assim, estabelecem um campo magnético na substância que possui sentido contrário ao campo aplicado. São substâncias diamagnéticas: o bismuto, o cobre, a prata, o chumbo. Galera, esse pessoal, ele não se magnetiza. Por exemplo, o exemplo que a gente viu anteriormente, olha lá, o cobre, né? Eles são diamagnéticos porque não tem elétrons desemparelhados, então eles não se magnetizam, ok? E por fim aí, os ferromagnéticos. As substâncias que compõem esse grupo apresentam características bem diferentes dos materiais paramagnéticos e diamagnéticos. Esses materiais imantam-se fortemente se colocados na presença de um campo magnético. É possível verificar experimentalmente que a presença de um material ferromagnético altera fortemente o valor da intensidade do campo magnético. São substâncias ferromagnéticas somente o ferro, cobalto e níquel, e as ligas que são formadas por essas substâncias. Os materiais ferromagnéticos são muito utilizados quando se deseja obter campos magnéticos de alta intensidade. As substâncias ferromagnéticas são fortemente atraídas pelos ímãs. Já as substâncias paramagnéticas e diamagnéticas são, na maioria das vezes, denominadas de substâncias não magnéticas, pois seus efeitos são muito pequenos quando estão sob a influência de um campo magnético. Pessoal, os materiais, os metais que acabam se magnetizando fortemente, como o ferro, aí o maior exemplo, são os ferromagnéticos, tá? Eles sofrem orientação, né, seus elétrons emparelhados, eles se orientam de tal forma e que acabam sendo influenciados e se tornando ímãs temporários, tá? Então, depois de imantado o ferro, se você pegar, por exemplo, um prego, colocar na presença, né, encostar no ímã, depois que você tirou o ferro do ímã e você
encostar em outro ferro, eles vão grudar, porque aquele ferro que encostou no ímã se torna um ímã temporário, ok? Então, essa é a definição aí dessas estruturas, né, desses metais que sofrem ou não influência de campo magnético, ok? 11 aí. O paramagnetismo, propriedade de ser atraído para um campo magnético, provém dos spins dos elétrons e ocorre em substâncias constituídas por íons ou átomos com elétrons desemparelhados. Com base na configuração eletrônica dos cátions, né, titânio, ferro, alumínio e cobre, pode ser atraído por um campo magnético. O cátion, galera, aí é fácil, né? A gente tem os materiais aqui que são paramagnéticos, né? Diamagnéticos e ferromagnéticos. Aí, ferromagnéticos, pessoal, o ferro, o cobalto e o níquel. Então, o titânio, o alumínio e o cobre não vão ser atraídos, é só o ferro, né? Então, a gente faz a distribuição eletrônica do ferro, ok? Átomo neutro, e depois do cátion 2+ aqui, ok? Ele perde aqui os 2 elétrons da última camada, ok? Então, há elétrons desemparelhados em orbitais D. Aqui, ó, no orbital D, ele cabe 10 e só tem 6, então existe elétrons desemparelhados, ok? 12. A conversão de energia solar em energia elétrica pode ser feita por meio do uso de células fotovoltaicas. A maior parte das células fotovoltaicas em uso atualmente é feita de monocristal de silício. Outros materiais como arsenieto de gálio, o telureto de cádmio, o sulfeto de cádmio e o biseleneto de cobre, de índio e de galho também são usados. A respeito da configuração eletrônica dos elementos que compõem a fórmula desse composto, pode-se afirmar que a configuração pertence ao íon. Então, a gente vai... Essa configuração aqui, pessoal, a configuração eletrônica do íon é esse daqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 2s2, 3p6, 4s2 e 3d10. Olha só. Então a gente tem aqui um íon, tá? Que tem ele perdeu 3 elétrons. Então, se ele tem 10, ó lá, a gente conta os elétrons aqui, ó, tá? 10 com mais 10, 20, 30. Então ele deveria ter 33 elétrons, ok? Se ele deveria ter 33 elétrons no seu estado fundamental, ele tem 33 prótons, que é o arsênio, tá? Então, o arsênio aí, que é o elemento que a gente está procurando, tá? Então, sendo o arsênio aí o elemento que a gente está procurando, ok? O seu íon aí é o arsênio mais 3, ok? Então, esse elemento é o arsênio, ok? Que tem essa distribuição eletrônica no seu estado fundamental: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p3. Como que a gente sabe isso, pessoal? Se necessário aí, para quem não entendeu, façam as distribuições eletrônicas de cada um dos cátions aí, tá? Do cádmio, arsênio, gálio, índio, selênio, tá? Pra gente poder entender aí qual deles que é. Então, olha só, eu tenho aqui, né, os elementos aqui: gálio, índio, né? Tem aí o arsênio também, o cádmio, tem o gálio. Então, eu pego esses elementos, faço a distribuição dele, né? E por conta disso eu consigo descobrir qual que é o elemento. Para quem conseguiu entender da maneira mais simples, eu tenho essa distribuição, eu tenho aí 30 elétrons, ok? 30 elétrons, vejo o número de cada um, né? Na verdade, assim, vou lá no cádmio, vejo o número atômico de cada um e vejo se bate aí os cátions ou os ânions com o valor, né, que eu tenho. Vocês vão notar que o único que vai bater aqui vai ser o arsênio, porque ele tem 33 elétrons
né, no seu estado fundamental, e esse cátion perde 3, exatamente essa distribuição que ele tem, ok? 13. Considere as seguintes afirmativas sobre dois elementos X e Y. X tem um número de massa igual a 40. X é isóbaro de Y. Y tem um número de nêutrons igual a 20. Galera, facinho esse, né? Então vamos lá. Ele quer saber o seguinte: assinale a alternativa que apresenta respectivamente o número atômico e a configuração eletrônica para o cátion bivalente Y. Cátion bivalente Y2+. Então, olha só, eu tenho X, tá? X tem massa igual a 40, e X e Y são isóbaros, eles têm a mesma massa. Y, tá? Também tem 40 de massa. Y tem um número de nêutrons igual a 20. Olha só, se o número de nêutrons de Y é igual a 20, quer dizer que o número atômico de Y também é 20, já que a massa é igual ao número de nêutrons mais o número de prótons, tá? Então é Y4020. Olha só, ele pede então para a gente fazer a distribuição, tá, do cátion bivalente. Cátion bivalente, então eu faço a distribuição, né, de 20 elétrons, ok? E o cátion bivalente perde 2 elétrons, então ele não tem essa última camada. Então a distribuição do cátion bivalente é Y, 2+, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. 14. Pessoal, um grupo de defesa do meio ambiente afirma que as barbatanas de tubarão, consideradas em uma iguaria na Ásia, pode conter quantidades perigosas de mercúrio. A WIAID dos Estados Unidos afirma que testes independentes feitos com barbatanas compradas em Bangkok revelaram quantidades de mercúrio até 42 vezes maiores que o limite considerado seguro para o consumo humano. Tá. Uma das formas iônicas do mercúrio metabolizado pelo organismo animal é o cátion Hg2+. Nesse sentido, a opção que contém a configuração eletrônica correta desse cátion é, galera, aqui, né? Então eu tenho como que eu vou resolver isso. Aqui ele coloca a resposta tomando como base a distribuição do xenônio e aí colocando, né, os subníveis para completar a distribuição. Esse daqui é a distribuição do cátion do mercúrio no seu estado fundamental. Então eu tenho 2s2, 4f14, 5d10. O cátion, né, Hg2+, ele perde 2 elétrons, então ele vai perder os elétrons no 6s2. Então a configuração dele vai ser a distribuição do xenônio 4f14, 5d10, tá? Porque ele perde 2 elétrons aqui na última camada. Resposta aí, letra B. E para finalizar, as propriedades das substâncias químicas podem ser previstas a partir das configurações eletrônicas dos seus elementos. De posse do número atômico, pode-se fazer a distribuição eletrônica e localizar a posição de um elemento na tabela periódica, ou mesmo prever as configurações dos seus íons. Sendo o cálcio pertencente ao grupo dos alcalinos terrosos e possuindo o número atômico 20, a configuração eletrônica do seu cátion bivalente então é cálcio 2+. Então eu tenho a distribuição eletrônica do cálcio com 20 elétrons, tá? Eu tenho aí a última camada 4s2, eu perco essas duas porque é o cátion bivalente. Cátion bivalente perde 2 elétrons, a distribuição eletrônica então vai ser letra B, aí alternativa B, 1s2, 2s2, 2p6, 4s2, 3p6. Ok, pessoal? Galera, chegamos ao fim aí, tá? Dessa aula de exercícios. A gente vai ter oportunidade de discutir esses exercícios aí na live de quarta-feira, tá? Vou postar aí para vocês. Boa sorte, estudem bastante e a gente se vê. Valeu, galera. Um forte abraço.